Meu nome é Queretiu Mirim, eu sou professora na Escola Estadual Crucutu, aqui na aldeia Crucutu, terra indígena Tenondeporã. Eu participo muito de reuniões aqui na terra indígena mesmo, em vários assuntos, né? Então isso acaba trazendo um conhecimento para a gente, né? E tem várias discussões sobre alimentação indígena, educação indígena, né? Então, eu venho, como eu sou da escola, então eu participo bastante, eu sou conselheira do SINC também, né? Que é um centro de educação que a gente tem. E lá a gente discute tudo sobre a escola, os encaminhamentos que tem para a escola, então isso ajuda a fazer uma escola melhor para a gente, né? Então aqui na aldeia Crucutu, a escola ela é bilíngue, né? Tem o Guarani e o português. E as séries estão em 8 séries, né? O ano, né? Que agora é ano, vai até o 8º ano, e de lá, quando termina, vai para Tenondeporã, que lá tem a escola Gurapepó, né? Aí lá tem até o ensino médio. E aqui a gente trabalha o Guarani, a gente tenta, né, trabalhar o Guarani até o 3º ano, né, do ensino fundamental, porque a gente acha muito importante a criança aprender o Guarani primeiro, antes de entrar nesse mundo do alfabeto português, né? Para não confundir as crianças também, né? Que eles não têm o letramento necessário na aldeia, né? Não tem placas, não tem nada escrito, então vai ser muito difícil para os pequenininhos aprender assim o português junto com o Guarani. Então a gente faz esse trabalho mais de ensinar o Guarani até o 3º ano, né? Para que eles vão aprender as letras em Guarani primeiro e depois passar para o português, né? E a gente faz também atividades culturais, né? Porque a escola ela vem no formato quadrado do governo, então a gente tenta fugir um pouco disso, porque vem tudo escrito o que a gente tem que fazer, as disciplinas que a gente tem que ministrar, mas só que a gente tem a nossa cultura e o que a gente quer preservar e fortalecer, né? Então a escola é um lugar importante para que as crianças continuem fazendo isso, né? Cantar os cânticos sagrados, aprender os nomes dos animais que existem na floresta, conhecer os contos que os mais velhos contam, né? Contavam assim, resgatar e fortalecer isso, né? Então a gente tem essas atividades e claro também tem esses momentos assim, né, de levar para casa de reza, as crianças poder cantar, né? E tem os rituais que a gente faz, né, no Arapuaú, que é o ano novo nosso, né? E então a gente trabalha assim na escola, né? Tem uma não sei se é uma lei assim que fala que não pode reprovar agora, né? Mas a gente não faz prova, essas coisas não, porque a nossa avaliação é como que a criança se desenvolve nas atividades que a gente faz da cultura mesmo, né? Se ela está desenvolvendo bem, se não a gente faz no prático mesmo, né? Não tem nada escrito, prova, essas coisas, né? É só na avaliação
como é que a criança pode se desenvolver assim nas atividades em conjunto, né, com as outras crianças. E só isso mesmo, a gente não tem provas assim, não. Então, quando eu comecei a dar aula na escola, eu tinha uma visão diferente, né, da escola. Eu pensava que a escola era um lugar para a gente ir, aprender as coisas e se formar e conseguir um trabalho, né? É isso que é a visão que eu tinha, assim, né? Mas aí quando a gente está dentro da escola, assim, numa luta que a gente está agora, eu vejo que não é bem assim, né? Os mais velhos pensaram numa escola antes, não sei exatamente, mas eu penso assim que eles pensaram por causa da dificuldade das crianças ir para a escola do Juruá e lá sofrer muito preconceito, a distância também, né? Então eles lutaram para ter uma escola aqui dentro da aldeia e com isso eles aprender e criar ferramentas para defender o povo com as mesmas armas que atacam a gente, né? Que é com quatiá, né? O documento, porque para o Juruá é tudo no papel e para a gente não, a gente fala, né? E com isso a gente, eu imagino que os mais velhos pensaram isso, né? Mas agora o governo manda um formato para a gente que não é da nossa, é fora da nossa realidade, né? E isso atrapalha muito na escola. Mas a gente tem conversas aqui na terra indígena, com outras aldeias do estado também, para a gente criar nosso próprio diretrizes, assim, né? De como a gente quer uma escola, que alunos a gente quer formar, né? Que pessoas a gente quer formar, né? Se é para o mercado de trabalho ou se é para manter a cultura e preservar tudo isso que a gente tem, né? Então, a escola como eu falei, é um lugar importante para a gente, para as crianças aprender tudo isso, né? Também. Mas também, se for do jeito que o governo quer, assim, isso atrapalha também a nossa aldeia, as comunidades, o povo em geral, né? Porque vem tudo regradinho, mas não é da nossa realidade, não é... As crianças ficam eufóricas, assim, eles não querem ficar 4 horas presos numa sala, olhando para a lousa, copiando. Isso acho que não é aprender, assim, aprender na prática, viver o que a gente vive e o que realmente vai ser utilizado, né? Porque a gente aprende muitas coisas na escola, eu já estudei numa escola de Juruá, e cada coisa que a gente aprende a gente nem usa, às vezes, as equações matemáticas, algumas, né, que são bem complicadas, aprende tudo do passado, mas que também não é... Quem garante que aquela história é verdade, né? Que o Brasil foi descoberto, né? Nem isso é verdade. Então a gente aprende tanta coisa que não é verdade e isso vai entrando na nossa cabeça, né? Então a gente, na escola Guarani, aqui a gente tenta ensinar o que realmente vai valer para a vida, né? Para a vida do indígena Guarani. Então, eu queria formar alunos, pessoas assim que entendam que a natureza é importante para todos, né? E que também sejam críticos, que não se deixam enganar por outras pessoas, os Juruá que nem esse nosso presidente, né? Que a gente fala coisa que não tem nada a ver, então isso para não cair nessas coisas, né? Que seja crítico e também se informe em algumas lideranças fortes para poder defender o povo e também defender a cultura, né? Para poder levar isso para as outras gerações, né? Então é isso que eu
quero formar esses alunos críticos e também que saibam que esse é o único jeito da gente sobreviver, que é protegendo a natureza. Por exemplo, tem várias coisas, até a merenda da escola, né? Vem coisas assim que faz mal para as crianças, né? Acho que não só para a gente, guaranis, mas também para os não indígenas que recebem essa merenda. Claro que é um alimento, mas podia ser mais natural, né? Então isso vai deixando o nosso sistema assim também abalado, que nem tem crianças aqui que não comem de jeito nenhum, chocolate que mandam, tem algumas coisas que eles nem mandam fruta, essas coisas, né, pra gente. Então a gente tem que fazer a nossa própria horta para poder comer alguns legumes, alguma coisa natural, porque eles não mandam mesmo, né? E se mandar é bem pouquinho no ano, né? Então tem esses alimentos também que atrapalham, né? E em tudo que a gente tem que fazer, tem os diários que a gente faz, que a gente tem que falar tudo certinho, mas tem que falar do jeito que eles querem, né? A gente não pode falar que a gente levou a criança na casa de reza, porque isso não está na diretriz deles, né? Que isso não está no currículo. Então eles não reconhecem a nossa cultura como sendo aula, né? Que a gente está dando aula e que as crianças estão aprendendo alguma coisa com isso, né? Então, nossa luta agora é por um reconhecimento da nossa escola, de ter autonomia, de ensinar o que a gente quer, na verdade, né? Não o que eles querem que a gente aprenda, e que é tudo, às vezes, não tem nada a ver com a nossa realidade, né? Então, a gente pensa muito, né? Os professores, a comunidade também pensa muito em como seria uma escola ideal, né? O que seria ideal assim é ter as aulas assim de manter a cultura, de não esquecer, de ter os alimentos que a gente ensinar as crianças a comer de novo os alimentos que a gente não come mais hoje, né? A gente até faz assim algumas oficinas, mas as crianças estão tão focadas em salgadinhos, refrigerantes, essas coisas que a escola a gente tem que fazer um movimento na escola para que as crianças voltem a comer as comidas tradicionais, né? Que isso não se perca. Então a escola para a gente é uma ferramenta de fortalecimento da cultura, né? Então a escola ideal seria isso, né? De ter a escola como apoiadora, né? Da comunidade, do povo, para que isso se mantenha, né? Da língua principalmente, da fala, da escrita da língua, mas não também deixando de aprender o português também, né? Que isso agora vale para todos, né? Não tem como a gente viver isolado, a gente não vai mais usar coisas do não indígena, não. A gente já está no meio, então a gente não tem como fugir disso, né? E a gente tem que também aprender para que a gente possa lutar, né, a favor dos indígenas, assim, né, com as mesmas armas que Juracuri usa contra a gente. A gente tem uma diretora, vice-diretora não indígena. E isso acontece porque nós professores que estamos aqui, a gente não é formado. A gente só é formado no ensino médio. Então a gente não pode pegar um cargo de vice-diretor, né? E isso também atrapalha a gente porque a gente não tem uma formação específica para a gente, né? A gente tem que fazer faculdade fora, mas é muito longe, não tem como a gente ir e deixar nossa família, nossos filhos para ir fazer uma faculdade, e as cotas estão bem longe daqui, né? Tem que, sei lá, morar em outro lugar
para poder fazer a faculdade. Então os guaranis são bem difíceis de sair da aldeia, né? Então a gente não tem formação e por isso tem uma vice-diretora não indígena. Aí os professores, a maioria é guarani, mas ainda tem os professores que são não indígenas, por conta da área do conhecimento, né? De matemática, ciência, essas coisas, né? E para os ensinos, ensino médio, né? Então a gente não tem essa formação. E a gente está lutando bastante também para ter uma formação para os professores indígenas, para que a gente possa ter essa formação e ser reconhecido também, né, como professor indígena, né? Porque aqui em São Paulo é uma cidade tão rica, mas também não tem, só teve uma vez uma formação para indígenas e a maioria que fizeram essa formação são que estão em vice-diretor agora. Então, acho que o que a gente mais procura é a autonomia das escolas indígenas, poder ser do jeito que a gente quer, né? Só eles reconhecendo isso já é uma grande, a gente já pode fazer muita coisa dentro da escola, né? Então acho que o reconhecimento, falar, ó, vocês podem fazer isso e a gente apoia. Aí isso seria muito bom, porque aí a gente teria a nossa escola ideal e eles apoiando e falando, é isso mesmo, e valorizando mais a nossa cultura, né? A escola também é muito importante, porque através da escola a gente também tem esse olhar crítico e também tem, a gente entra em vários através dos livros, da leitura também, então isso acaba trazendo uma nova perspectiva, né, assim, nas crianças também, né? Tem algumas crianças que já querem fazer alguma coisa, querem desenhar, querem ouvir uma música e isso faz com que elas escrevam alguma coisa. Então, por isso que a escola, antes da escola não havia desenhistas indígenas ou escritores indígenas, agora que nem o meu irmão ele é cantor de rap, assim, com certeza a escola influenciou por causa da crítica mesmo, né? Vendo que não é isso que a gente queria, que a gente quer, né? Aí ele foi tornando uma pessoa crítica e nisso ele viu na arte da música uma forma de defender e mostrar para outras pessoas, né, como é que a gente vive a nossa realidade, né? Então a escola tem uma função muito importante também aqui nas aldeias, né, de formar essas pessoas críticas e grandes lideranças que acabaram surgindo por conta da escola, né? Por ter uma visão assim, vai aprendendo os dois caminhos, né? Porque tem a cultura indígena e também tem a cultura do Juruá. Então ele vai vendo, vai balanceando os dois, né? Então isso ajuda no entendimento, né, do que os Juruá estão falando lá fora e de como a gente vive aqui na aldeia. Então isso é uma ferramenta importante para a gente aqui nas aldeias. Tá. Este é o Festival Cultura Viva.